Boa tarde. Boa Boa tarde. Meu nome é Alessandra, com 2 S. Eu pensei que eu tinha pego algo não, correto, eu acho que eu peguei o errado no Tudo final. bem. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui em Fukui, de poder compartilhar a minha história, a minha experiência, quer dizer, comparando com a experiência da minha mãe com o irmão Daniel, é bem curta, mas espero que isso possa ajudar, que eu possa compartilhar o que eu tenho passado aqui no Japão. Bem, meu irmão, acho que todo mundo já... Sou parecida, será? O Jefferson, né? Meu querido irmão. Minha mamãe, né? Jacira. Bem, minha primeira vez aqui em Fukui. Dizem que aqui é o cani, que é gostoso, né? Não sei. Bem, voltando ao assunto. Eu vim aqui no Japão em 94, né? Foi em 94? 94, né? Isso. Já estou aqui mais de 18 anos no Japão. Quem está aqui no Japão mais de 5 anos? Poderia levantar a mão para ter uma ideia? Mais de... Ah, ok. Quem é estudante? Porque, como eu estudei aqui no Japão, gostaria também de compartilhar a maioria daqui do pessoal. Tá. Pode ser em português, né? Tudo, né? Se alguém não entender, depois pode vir perguntar diretamente. Tá? Fique à vontade. Eu vim aqui eu tinha 10 para 11 anos de idade. 18 anos aqui no Japão, sem voltar para o Brasil. Então, voltei uma vez. Bem lembrado. Eu voltei uma vez, mas fiquei 20 dias para visitar meu pai. Que meu pai está lá morando no Brasil. Bem, por que eu vim aqui, né? Porque lá no Brasil a situação econômica não estava boa. Eu acho que a maioria, assim, de vocês vieram para poder guardar um dinheirinho, poder voltar para o Brasil, ter uma qualidade de vida melhor, né? E eu vim, meu irmão tinha 3 anos, né? Era pequenininho, bebezinho, bonitinho, agora está desse tamanhão, já passou, está bem mais alto do que eu. Quando eu mudei para cá, é bem parecido com Fukui. Era um lugar afastado, assim. Quer dizer, eu não vi muito lojas, né? Mas é o point, aqui é o point. Aqui né? Não tem. O point é a igreja. Tá certo, né? Aqui mesmo Fukui. Mas a paisagem é bonita. Eu apreciei muito a paisagem. Principalmente agora, essa época, né? Koyo, né? Outono, né? As flores bonitas, né? Apreciando. Aqui. Totalmente diferente de Tóquio. Bem, eu vim numa cidade bem afastada. Morávamos em um alojamento. Dividimos assim a cozinha. Para ir, por exemplo, no banheiro, a gente descia a escada, atravessava, não é bem uma rua, sabe? O banheiro, o vaso do banheiro, a gente tem que jogar um balde de água. Era realmente uma situação que eu vim de São Paulo, né? A casa, né, a casa era bonitinha e tal. E vim assim, nossa, será que só tem essa paisagem? Para ir no banheiro tem que atravessar. Nossa, eu falei assim, Japão é tão avançado assim? Será que eu vou... Eu levei um susto, eu não sabia, não tinha conhecimento. Eu era criança, né? Não tinha esse conhecimento. E eu pensei que até tivesse samurai na época. Eu procurava, porque era a primeira vez na minha vida que eu vi uma cobra. Sério? Sério? No Brasil, que aqui no Japão, eu não sei se os colegas seus assim, japoneses perguntam Amazon, né? Amazonas. Não fala assim, ele fala, samba, é futebol ou Amazonas, né? Assim, 10 anos atrás, né? 18 anos atrás, né? E eu vim aqui para o Japão, a situação era totalmente diferente, eu fiquei chocada com a situação assim, que eu vim para o Japão, não tinha... para ir numa cidade, assim, na próxima cidade mais próxima, nós tínhamos que pegar um ônibus
que era a única forma de transporte, era o ônibus, que vinha somente, era quanto? Um em cada hora, né? Um em cada hora. Se eu perder um, já era, né? Daí só depois de uma hora, né? Eu não sei como que aqui é na... Que é um em cada duas. Ah, melhorou. E devido, né, a situação nossa, eu tive que ficar com meu irmão, né, nesse alojamento por 1 ano sem estudar. Eu vim assim, era para ter entrado... Não era porque meus pais não tinham condição, então não tinha outra opção. E eu fiquei 1 ano com ele. Foi muito bom, porque eu tive um tempinho com meu irmãozinho, que agora já... E dali nós mudamos para uma outra cidade, que não é assim tão... não é que nem Tóquio, né, mas melhorou um pouquinho. Aí eu comecei a ir para a escola. Deixa eu ver se não está faltando nada que eu quero compartilhar. Dali eu entrei no Chugaku e começa aquela idime, né? Por ser diferente, por ser brasileira, e não tinha nenhuma... Tinha uns 2 meninos brasileiros, na época, que não aguentaram e pararam de estudar. No Shogaku que eu fiz, 1 ano que eu fiz lá, eu estudava com uns deficientes, né? E eu me sentia muito mal, porque eu tinha vontade de estudar, eu queria... entrar na turma, mas eu não podia, então era meio separada. As meninas que jogavam vôlei, bukatsu, não sei se vocês têm aqui, né? De vôlei, fazia vôlei na época, falava assim, nossa, a gente tinha 11, aumentou mais uma pessoa. Por quê? Sabe? Tentando tirar. E mesmo assim, desde o início, minha mãe ia para a igreja, né? E meu pai também estava para se converter, né? Agora está no Brasil, né? E foi assim, muito difícil, tive muitas assim, dificuldades, né? E não só de fazer amizade, mas do idioma, não sabia falar nada. Eu pensava que eu ia para a China. Cheguei aqui, eu não tinha realmente, sem nenhuma base, sem nenhuma orientação na época. Era o único alvo que nós tínhamos a situação do Brasil está ruim, não tem trabalho, vamos para o Japão, guardar dinheiro e voltar para o Brasil, né? E, como eu era criança, tem que obedecer, tem que seguir, né? Os pais, né? Dali, eu venho no Chugaku, tal, passei por várias dificuldades, mas mesmo assim eu não parava de estudar, eu sempre continuava, mesmo 1 ano que eu fiquei fora, afastada de todos e todos, eu entrei na escola, comecei a absorver o máximo que eu podia, né? Mesmo não entendendo eu não entendia nada, mas eu imitava tudo. Tentava, mesmo as meninas querendo me rejeitar, mas eu estava lá, estava alegre, estava lá, tentava imitar, elas davam risada de mim, eu não estava nem aí, entrava no meio. E assim, eu agradeço assim muito a Deus que mesmo eu não servindo a Ele, porque aqui no Japão precisa muito de pessoas assim que falam de Jesus, que eles não têm conhecimento, mas Deus tem guardado. Ele ama cada um de nós, né? E mesmo passando por todas essas dificuldades, no fundo, era Deus falando, não, eu tô cuidando de você, né? E mesmo por essas situações assim, eu continuava assim, eu não sabia exatamente, eu não tinha imagem. A única coisa que eu tinha em mente, que era o meu alvo, era se formar. Eu estava com 11, 12, 13, eu falei assim, não, eu quero fazer faculdade. Eu não sei como, não tenho dinheiro, não tive um estudo, assim, muito, assim, uma escola boa, mas o alvo era fazer faculdade, me formar. Eu não sabia nem que área na época, mas era o que eu queria. Assim, era no Chugaku, então seria depois de uns 5 anos depois, né, na época. Então era esse que era o meu alvo. Então era absorver. No livro lá, ficava até meia-noite escrevendo o kanji hiragana, tentando... E muitas vezes eu perguntava para o professor, eu passava a linha de todos os kanjis, né, que eu não entendia,
e tentava perguntar para o professor, coloca furigana, coloca em hiragana para mim. Ele falou assim, não tenho tempo, pergunta para o seu colega. Meu colega? Amigos, eles não vão querer te ensinar, eles estão lá para se divertir também, né? São jovens, né? E fui rejeitada. Um menino que sentava do meu lado, né? Na época até essa, kakoi, né? Até eu achava ele bonitinho e tal, toda com aquele, sabe? Aquela emoção tal, assim, jovem, né? Era Chogakuse. E pedia para ele assim, só poderia ensinar isso aqui, só esse kanjizinho assim, vai, por favor, né? Bem delicadamente. Aí ele falou, por que você não volta pro seu país? Você não sabe de nada? Aí eu fiquei chocada de novo, todas essas recaídas, né? E mesmo assim eu continuava. E mesmo nas férias de verão eu continuava estudando. Dali uma professora, ela observou, né, que eu estava na luta, e mesmo os 2 brasileiros que pararam de estudar, infelizmente, né, viu essa minha disposição, né, esse meu querer, né, a minha vontade, e me ajudou, falou assim, olha, aqui nessa cidade, né, nós temos o concurso de oratória em japonês. E eu estava assim, japonês? Meu japonês não é tão... Né, eu sabia falar, mas falar assim na frente de público, e tem que se decorar, o que eu vou... E era 5 minutos. Eu falei, e agora? Não tem? Eu falei, sem ser kakenai. Na época assim, eu falava assim, né? Mas para estrangeiro... Não, esse daí era para japonês, porque eu fiz outros também. Eu fiz 3, aliás, depois disso. Em japonês, depois eu fiz em inglês, né, também. E esse foi só na cidade. Eu ficava as férias todas, fazia o bukatsu, depois ficava férias todas, e fiquei, de toda a cidade de Chihara, né, onde eu morava, fiquei em primeiro lugar. Né? E foi assim, eu fiquei muito feliz, né? Que bom, né? Eu lembro que, na época, as escolas me chamavam, né? O tema era sobre a importância de a gente estudar, a importância do jovem estudar, né? Não perder essa oportunidade, mesmo em dificuldades. Eu sei que todo mundo quer sair com os colegas, né? Quer passear, né? Quer assistir televisão, né? Quer escutar música. É divertido. A gente tem que colocar assim, uma meta. Se você quer realmente fazer faculdade, como você vai chegar lá sem estudar? Aí é difícil, né? Então tem todo esse sacrifício, né? Se você tem uma meta, vai em frente. Você quer, por exemplo, se a pessoa... os próprios pais têm a necessidade também desse apoio dos pais, né? E fiquei em primeiro lugar, aí as escolas convidavam, né, para vir fazer essa palestra. Eu sei que fui até no jornal do Japão, até no homepage da cidade. Aí depois foi o Kentai, né? Ken, né? Foi não da cidade, Ichiharashi, foi do Chibaken. Chibaken-kan? Não é bem Chibaken. Foi de uma área lá maior, né, de Chiba, só dos estrangeiros. Ou daqueles que moravam em outro país. Eu fiquei em terceiro lugar, graças a Deus, né? Aí que eu estava toda mais assim, cheia, né, de energia, né? Que deu todo aquele sacrifício, aquele trabalho, que mesmo com dificuldades, não me desanimou, porque eu tinha um alvo de terminar a faculdade, não importava a matéria, na época, né? Porque eu não tinha opção. E eu lembro que uma vez eu ia para no dia do concurso, que era em uma outra cidade, eu tinha quebrado o joelho, não, aqui, o tornozelo. E para ir para lá, no trem com muleta, eu sei que teve toda essa história e tal, mas eu fiquei em terceiro lugar, graças a Deus, e ganhei também o Tokubetsu, né? É que eu não tenho a foto dos troféus que eu tenho lá em casa, mas foi uma vitória também, né? Eu fiquei muito contente, E também em inglês, né, que eu fiz em inglês também. Eu não entendia nada que a professora falava no Chogak. Ela explicava a gramática inglesa e a pronúncia da professora também não era boa, né? Não entendia nada japonesa. A única coisa que eu fiz, né, como eu não tinha, na época eu não tinha internet, agora que você procura, você tem, né? Era memorizar o livro. O único jeito que eu sei que eu sabia o livro de cor. Desde a primeira até a última página. E a única parte assim que eu conseguia da prova era era só de
de preencher, né, a parte que está em branco. E nesse daí eu também fiquei em quarto. Eu não fiquei em terceiro, mas do de inglês eu fiquei em quarto lugar, né, com o mesmo tema. A importância de estudar, né, a importância de você assim, ter essa vontade de estudar, né, como isso te dá retorno, né. E, bem, aí, para entrar na faculdade... Na verdade, eu queria muito sair do Japão, né? Estava louquinha porque eu não me adaptava com a cultura daqui, com o modo que os professores ensinam, né? Mas como não tinha opção, né? E continuei aqui, né? E eu queria muito, na verdade, poder estudar nos Estados Unidos, né? Tava aquela... é um país de... né, outro... assim, avançado, acho que ninguém ia me maltratar, alguma coisa assim. Mas nisso, eu gostaria de compartilhar, não sei se alguém tem a ver, porque o telefone Romanos 8:28, alguém tem, poderia ver? 8:28. Quem poderia? Que o aparelho meu acabou a bateria. Pode? 8:28? Bem, eu vou ler aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus, Ele te ama, não importa onde você esteja. Eu te queria ir muito para os Estados Unidos, mas se você está aqui no Japão, Deus tem um propósito para você. E, assim... onde quer que você esteja, se você ama Deus, se coloca Deus, assim, se você realmente segue Ele, Deus tem um propósito para você. Não, talvez tenha dificuldade, mas essa dificuldade vai dar fruto, porque Deus tem o melhor. Bem, aí eu terminei o Cocô, aí estava nessa expectativa de entrar na faculdade ou não. Eu não tinha nenhum tostão, eu estava sem dinheiro. Né, meus pais também não tinham condição, né, eu fazia arubaito, né, praticamente no Yokado, não sei se tem aqui, Yokado aqui, não sei. Como seria o que aqui? Hã? Chipi? Jasco. Eu trabalhava nessa... eu trabalhava no caixa e... Depato, né, e depois eu trabalhava no udon-yasan, né, no restaurante, né? O máximo possível, eu tentava guardar dinheiro, o máximo possível. Terminava a escola, ia para o aerobaito, guardava o dinheirinho, porque como eu não tinha as amizades, né, então meu foco era estudar e trabalhar durante os 6 anos, né? Aí, visitando as escolas, tentando falar com o professor. A escola onde no Cocô, onde eu me formei, não era aquele Cocô que era famoso em ajudar realmente a entrar numa faculdade. Tanto é que dos 200 alunos que se formou, somente 3 entraram numa faculdade. Então a situação não era fácil para mim. Mas eu queria ir muito. Eu falei, não, esse é o meu alvo, esse que é o meu, esse que é o que eu quero. E eu falei com o meu professor, ele falou assim, difícil. Aí o que eu fiz? Eu busquei também na prefeitura, no departamento de educação. A pessoa que me atendeu falou assim, você quer ir, mas você não tem um dinheiro suficiente. Como você quer ir? Desista. Eu não tive sorte. Aí eu fiquei uns 3 meses assim de molho e falei assim, não, acho que é impossível para mim. Acho que não vai, eu não vou conseguir. Mas mesmo assim, eu continuei visitando as escolas. Eu sabia que eu não tinha a capacidade suficiente para poder também entrar numa faculdade. O nível do meu japonês não era o suficiente, né? Mas eu queria. Eu queria. E aí eu consegui, né, graças a Deus, sem precisar fazer o exame das 5 matérias, né, das 3, né, inglês, japonês, matemática, né? Eu consegui com uma carta da escola, fazendo redação e entrevista. Suicem. Recomendação.
E é uma alegria, né? Uma vitória, né? De novo. Oh, Deus! Uma vitória. E o que eu estudei, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, eu estudei português. Todo mundo fala, você é brasileira? Estudando português para quê? Né? Bem, na época eu não tinha opção, né? Era a única escola que eles estavam, tinha vaga para mim. E é importante, é um nosso privilégio, né? Nós, brasileiros, né? Jovens, né? que estão aqui há mais, assim, eu já estou aqui mais de 18, né? Tenho um longo prazo. De não esquecer o português, porque agora, como o irmão compartilhou, está tendo demanda de quem fala português. Estão procurando muita gente, não só dentro do Japão, ou se não lá no Brasil, quem fala japonês. Então, se você aprimorar o idioma, vai te ajudar. O inglês, japonês e inglês. Esses 3 idiomas vão te ajudar bastante. Tanto é que eu consegui um trabalho, né? Mesmo eu terminando a faculdade em letras, né? Eu consegui. Né? E mesmo na faculdade, para pagar, financiar, eu nem sabia como que eu ia pagar, né? Pagava a faculdade, porque meus pais não tinha condição, mas tentava negociar com a escola. Depois que eu entrei, aquela alegria. E agora, como que eu vou fazer para pagar? Né? Aí foi a escola. É que aqui no Japão tem Ryugakusedo, né? Para os estrangeiros que querem. Eles ajudam, eles dão uma ajuda para quem quer. Né? Meu irmão conhece também bem, né? Ele conhece como que é. Eles ajudam para quem realmente tem essa vontade de estudar. E eu utilizei isso. Eu fui parcelando por mensal, né? Tanto que eu tinha que pagar. E como eu não conseguia alcançar, eu trabalhava dentro da escola, fora da escola. Todos os dias assim, durante as férias, né? E como telefonista, né? Opereta, telefonista, como Yahoo Bibi, como que mais que eu trabalhava? Eu trabalhei também, eu tive a oportunidade de também trabalhar na NHK, na NHK, né? Ajudando num programa em português, na prefeitura também. Dentro da escola, dava aquele intervalo, eu estava lá, indo na biblioteca, mesmo que eu ganhasse pouquinho, eu estava trabalhando, em todo momento eu não pode pagar. Aí eu também, o engraçado foi na formatura, né? O pastor estava presente, né? Eu não ia na formatura porque como eu tinha trancado um ano os meus estudos para poder pagar a escola, eu não ia me formar junto com a minha turma, então eu nem ia, não estava nem querendo muito ir. Aí, onde eu trabalhava na prefeitura, tinha uma pessoa que se formou, né, da mesma escola. E ela falou, não, é uma vez na vida, você tem que ir e tal, né, tá. Aí eu falei assim, tá, então eu vou lá. Aí, mas eu vou sem roupa, né, que tem aquela roupa, né, aquele kimono, né, não é Furisode, esqueci o nome. Não, eu acho que é Furisode. Tem uma roupa especial aqui no Japão para você poder ir. E eu falei assim, mas eu não tenho essa roupa. Aí uma voluntária, né, viu assim, você tem se esforçado bastante, eu vi lá, eu te empresto a roupa e ainda eu coloco a roupa para você. Eu falei assim, olha, Deus, é maravilhoso mesmo, né? E mais uma coisa, a IPC TV pediu para fazer uma matéria comigo. Eu falei, nossa, olha, né, Deus realmente vê, né, realmente o seu esforço, né? E aí tem que pedir autorização na escola, né, para fazer a filmagem e tal. Aí eu liguei para a escola e falei assim, tem uma televisão tal querendo fazer a matéria comigo e tal. Falei, você não está na lista dos formandos? Eu falei, o quê? Alguma coisa está errada. Aqui o número, eu sou da tal. Não, porque falta mais uma parcela para você pagar. E era uma parcela de 200 mil, Nijuman. E eu tinha que dar até o dia da formatura, que faltava menos de uma semana, lembra? Ele que correu tudo no banco para mim. Aí eu fiquei, e agora? Né? Onde eu vou conseguir o dinheiro? Mas o incrível foi... Ele está dando risada porque ele sabe. Eu tinha guardado dinheiro.
E esse dinheiro era para tirar carta de motorista, porque eu sabia que aqui no Japão que a carta de motorista é importante, é como se fosse uma carteira de identidade no Brasil, né? E eu poderia só tirar agora, enquanto eu sou estudante, porque depois que começar a trabalhar o tempo é limitado. Então eu tinha guardado. Eu tinha guardado Niji Niman, que era 222 mil. Sobrou Niman, pelo menos. Aí meu irmão foi no dia, foi lá, né, paguei, falou assim, tá bom, você pagou, então fui a última a receber o diploma, mas graças a Deus, né, o pastor teve, né, foi lá, né, dar os parabéns, né. E assim, o meu testemunho, agora eu estou trabalhando, como que eu consegui trabalhar na Petrobras? Interessante isso também. Eu trabalhava na prefeitura, ajudando na comunidade, né, dos estrangeiros de lá. E a Petrobras tinha acabado de... Não, tinha entrado já no Japão, mas não tinha comprado a refinaria. E eu fiquei sabendo através de uma outra pessoa, que eu comecei como arubaito. Aí o presidente falou assim, eu quero você trabalhar comigo. A pessoa que eu estava dando assistência gostou de você, eu quero você... Aí eu fiquei, nossa, como Deus, é realmente maravilhoso, porque geralmente fazer essa busca de trabalho, você gasta muito, né? Você tem que analisar o que você quer realmente fazer, e é estressante. Não é fácil, porque a maioria dos meus colegas, para conseguir fazer o Shushokatsudo, né, em japonês, job hunting, eles ficam todos descabelados, né? Porque realmente pessoas que mandam seu currículo a mais de dezenas de empresas e nunca têm a resposta, né? Mas graças a Deus eu tive nem a resposta, pelo contrário, o presidente falou, você não quer entrar? Né? Eu falei, sim, claro. Então, eu trabalho junto com a Petrobras e continuo. Não é porque eu estou trabalhando lá, eu continuo estudando inglês, eu continuo pesquisando, né, o mercado, né, e realmente com um propósito, né, o que Deus realmente quer. Né, porque eu queria voltar muito, assim, queria sair do país, do Japão. Não aguentava mais o Japão. Mas eu estou aqui, eu falo japonês. Né, qual que é o propósito assim, de Deus, né? Qual o seu talento? Mais uma palavra que eu gostaria de compartilhar, eu posso? Salmos, irmã, Salmos. 139. Poderia ler? Aproveitar que ela... 139. 139. Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então Deus fez cada um de nós, não foi por acaso. Cada um de nós temos um dom, temos algo especial. E eu quero assim que Deus use, né, onde quer que você esteja, não importa que se esteja aqui no Japão, no Brasil, né, Deus te ama, Ele cuida de você. E venha realmente assim fazer a diferença para as pessoas ao seu redor, porque eles vão ver Jesus em vocês, né, e Deus vai dar essa capacidade, né, porque Ele ama, Ele nos ama. Né? Bem, temos 15 minutos mais, né? Pergunta? Não, eu tenho mais alguma. Para fechar, né? Ok. Bem, estarei aqui hoje, né? Quem quiser saber como fazer para entrar na faculdade, qual que é realmente assim, principalmente para os jovens, eu gostaria muito que pensasse, analisasse o que vocês querem daqui 5 ou 10 anos, né? Porque o futuro está com vocês. Tudo depende do seu esforço. Para os pais, né, também está colaborando, orando muito a Deus para que venha realmente dar uma direção. Não é fugindo, né? Não é. Deus vai dar capacidade onde quer que você está, porque aqui falta muito
falta muita mão de obra, porque tem muitas pessoas que não conhecem Jesus. E Deus nos trouxe aqui por um propósito, né? Que venha realmente entregar isso, né? E realmente servir a Deus, tá? Ok, thank you, obrigada.